Ronaldo, do engenheiro Ronaldo, e eu gostaria de solicitar a todos os participantes que mantivessem as suas câmeras e áudios fechados durante a apresentação, para ser melhor o aproveitamento de todos os participantes da sala, ok? Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à 23ª Semana das Engenharias, Arquitetura e Urbanismo. Eu sou a professora Érica Peterson, mediarei essa conversa junto com a professora Priscila Freitas Leme. Eu acho que eu errei, Priscila, mas enfim. Professora Priscila, que é a nossa professora anfitriã da sala. A CEAL é um evento anual que proporciona aos alunos da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, da FEAL, da Univap, uma sólida formação técnica, científica e profissional. Neste evento são apresentadas palestras e minicursos das áreas de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Aeronáutica e Espaço, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Está conosco o palestrante Ronaldo Galvão, que vai nos falar sobre o tema, que agora me falhou o nome da palestra, desculpa, inovação e intrapreneurismo. Ronaldo, fique à vontade, a palavra é sua. Ao final da sua apresentação, nós abriremos a palavra para os participantes poderem fazer perguntas a você. Boa palestra. Legal, super obrigado, gente. Boa noite. Vou dividir minha tela aqui, né? Me avisem se vocês estiverem vendo, né? No Zoom, na hora que a gente põe a apresentação, as carinhas somem. Estão vendo minha apresentação? Estamos sim, Ronaldo, está perfeito. Legal, então já começa um desafio, né? Eu tenho 26 anos de carreira, né? Falar de inovação para uma geração diferente da minha parece uma coisa difícil, mas eu vou tentar, né? Então, assim, fiquem à vontade para interromper ou fazer alguma pergunta. Eu vou dividir a palestra basicamente em 2 pontos. Vou falar um pouquinho sobre inovação, empreendedorismo, vou explicar o que é essa palavra difícil aí. E depois eu eu tenho um slide também que eu deixei um pouquinho para o final para falar um pouquinho de carreira. Né, geralmente eu sou embaixador da USP de Lorena, eu sou formado lá, já vou fazer a minha apresentação, e faço algumas palestras lá, e é sempre uma curiosidade dos alunos, né, queria saber um pouquinho, poxa, o que eu faço, né, como que está a carreira, o que é esperado né, de um profissional que vá para a indústria, né, a gente tem várias carreiras, então eu deixo também um slide aqui para contar um pouquinho para vocês, que eu acho que pode ser interessante para vários de vocês. Primeiro, me apresentando, né? Eu sou engenheiro químico, formado na USP de Lorena, eu sou mestre em bioengenharia pela Univap, né? Eu tenho pós-graduação no INPG, eu fiz um MBA na GV, eu sou Black Belt certificado, né? Eu estou na posição de diretor de qualidade na Johnson & Johnson, na Janssen, né? A Janssen ficou famosa por causa da vacina. Então, eu estou há 26 anos na Janssen, né? Tenho uma experiência internacional, eu já trabalhei em Porto Rico, trabalhei nos Estados Unidos, né? E agora, né, já faz algum tempo eu estou aqui no Brasil. Eu começo com uma frase aqui, né? Morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, né? Repetindo todos os dias os mesmos trajetos. Quem não muda de marca, não se arrisca a vestir uma cor diferente ou não conversa com quem não conhece. Então, Pablo Neruda, eu começo aqui, né? Porque a inovação é exatamente isso, né? Exatamente como que a gente transforma, né? Como que a gente consegue mudar o dia a dia. Por que empresas boas se dão mal, gente? Né? Olha um pouquinho para o slide aqui, né? Onde vocês enxergam empresas de sucesso e empresas não tão de sucesso, né? Qual a diferença entre elas? O que aconteceu aqui? O que vocês acham que aconteceu aqui? Então, falar um pouquinho, né, de empresas, né, e a Kodak aqui, né, ficava na frente, eu sou, né, funcionário da Johnson, a Kodak ficava do outro lado da Dutra. O que aconteceu com essas empresas? Né? E é pura inovação. Né? Então, assim, processos formais, gente, favorecem melhorias graduais. Então, se você pegar a Kodak, era uma excelente empresa. Né? Ela fez os filmes fotográficos, são da melhor qualidade do mundo. Porém, né, com o advento de celular, a própria câmera digital, né, é uma empresa que praticamente, né, o serviço de streaming, Netflix, né, Star+, Disney, Blockbuster sumiu, né? Ninguém aluga fita, ninguém aluga DVD, né? Eu acho que vocês nem sabem o que é isso.
né? Então, é um pouquinho para vocês entenderem para onde vai essa inovação, né? Para onde ela caminha isso. Olha um pouquinho das empresas mais valiosas do mundo. Se vocês olharem essa setinha vermelha, o que significa? Essas empresas, gente, elas não fazem produto. Não existe produto do Facebook, não existe produto da Amazon. O que elas são? Plataformas, né? Então, assim, é uma coisa dessa era moderna, né? Você tem a Johnson aí, por exemplo, a Johnson faz produto, né? Ela está entre as empresas mais valiosas de mercado. Mas você pega a Apple, você fala, mas a Apple faz celular, faz... Claro, mas onde ela está, o valor de mercado dela não está no produto, está na plataforma. Então, você pega a Microsoft, né, tem plataformas. A Google é uma plataforma, né? O Uber não tem nenhum carro, né? Ela tem todos os carros, mas não tem nenhum carro da Uber, né? Não tem nenhuma casa do Airbnb. Então, hoje em dia, né, a gente vê, e é engraçado, né? A gente está falando de plataformas que basicamente não têm produtos, né? Qual o produto do Facebook? Nenhum. Né? Você conseguiria, vamos supor, talvez difícil falar isso, você conseguiria viver sem o Facebook. Ele não é um produto que você precisaria, né, para existir, mas é uma plataforma aí, né, com um alto valor de mercado. A Nike, né, a Nike entendeu que se ela ficasse fazendo só tênis, camisetas e roupas, ela ia perder, né, o negócio, né, porque o negócio não pode ser focado somente no produto. Ela criou uma plataforma, né? Então a Nike você tem aí que você pode desenvolver aplicativo de corrida, né? Alguns tênis já são inteligentes, já marcam quantos passos você deu, quilômetros, calorias, etc. Né? E aqui tem até um exemplo muito legal que é da Sony, né? Que é falado, é um exemplo que fala né, o case de Galápagos. Por que o case de Galápagos, né? Quando você pega o mapa, a Sony ela focou muito em produto. Então você tem, né? Tem o PlayStation, você tinha a Sony Music, tinha a Sony Computer, tinha a Sony Pictures, né? Que fazia filmes. O que aconteceu, né? Ela, né? Isso aqui em 2 anos, praticamente, ela perdeu metade do valor de mercado, enquanto a Apple praticamente fez 10 vezes o valor de mercado, né? Porque assim, parou de focar em produto, começou a focar na plataforma, né? Porque você cria vamos dizer, você cria uma fidelização do cliente muito maior. Então esse aqui é um caso, né? Um case da Sony, né? Isso aqui fechou, né? A Sony Pictures fechou, Sony Music fechou, né? Com serviços de Spotify, coisa, a Sony Music não existe mais. A Sony Computer, né? Também não existe mais. Né? Então, o que vem pela frente, gente, né? O que a gente espera? E a gente, né? Eu tenho um trabalho na Johnson, que é uma empresa, né, multinacional, em 105 países diferentes, né? 157 mil funcionários, né? O que vem pela frente? A internet das coisas como plataforma. Então, isso, vocês já sabem isso, né? Você dá um search no Google de alguma coisa, daqui a pouco aparece uma oferta para você comprar. Né? É claro que é monitorado, né? Hoje você vai mudar muito, né? Em vez de fazer uma produção em escala, cada vez mais a gente vai para uma produção mais customizada, né? Então, assim, essas empresas muito grandes, né? Vão fazer carros e né? Carros por hora. Não, né? Você vai querer um carro muito mais customizado. E para isso, né? Você vai ter fábricas pequenas e mais inteligentes. E o que mais? Né? Então, a gente já vê falar muito de inteligência artificial, né? Ou machine learning, ou seja, a própria máquina ela consegue olhar tudo o que acontece, ela consegue se ajustar, consegue fazer o produto com melhor qualidade. Análise preditiva, essa é a bola da vez, né? A gente olhar para o futuro e entender, né, que fatores podem melhorar a qualidade de produtividade. Né? Robôs avançados, né? Hoje você já tem, a Johnson mesmo já tem cirurgias que são feitas, né, de lugares diferentes usando robô, né? E tem aqui, né, um pouco de realidade virtual, né? Isso também é um fato, né? Muitos processos que são críticos, você fazer, né, treinamento com óculos 3D, né, com realidade virtual, né? Hoje você tem, né, os videogames acabam tendo até muito mais que isso. Isso é uma coisa muito bom. Visita, né? Visita virtual, a gente começou a usar isso, né? Principalmente a gente acelerou esse processo na pandemia, né? A gente não conseguia viajar, não conseguia fazer nada. A gente fez várias visitas virtuais, né? Usando óculos, né? Google Glass. Então essa é uma realidade, né? Que não vai acontecer isso, que já está acontecendo. Né?
E como que a gente transforma isso em realidade, né? Então, o que é o intrapreneurismo, né? Como você pode, né, executar essa parte de inovação, mesmo estando dentro de uma grande empresa. Esse é uma coisa que é esperado um pouco do profissional do futuro, né? Você tem alguns imperativos estratégicos, tem maneiras inovadoras de trabalhar, novas perspectivas sobre liderança e cultura, isso gera o intrapreneurismo. É como você conseguir inovar dentro da própria empresa, não esperar, né? As pessoas acham que a inovação sempre está numa startup, ou está, né, meia dúzia de cientistas que vão desenvolver. Não, numa empresa grande você consegue fazer também. E é esperado disso porque é uma questão de sobrevivência, né? Então, essas plataformas, né, há um tempo atrás você tinha só Uber, agora você tem Uber, tem 99, vão aparecer outras, né? Então, isso aqui, nenhuma garantia, né, o que é uma garantia de lucro, né, de felicidade nos negócios, isso não vai ser daqui um ano que vem. Essas empresas de plataforma, elas têm um perfil diferente, elas sobem muito rápido e caem muito rápido. Por quê? Sempre tem alguém inovando, indo mais rápido, né? O que é a base do intrapreneurismo, né? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, o exemplo não é dos mais felizes, mas acho que traz um pouquinho da ideia, né? É agir como um empreendedor, isso como dentro de uma grande empresa, né? E como conectar dois pontos que ainda às vezes não existem, né? Então, o que precisa para isso, né? Coragem, humildade, confiança, né? E ser moderado, assim, não né? Olhar o status quo que tem e tentar mudar isso. Vou dar um exemplo para vocês, né? Isso aqui é um gráfico que fala do recorde de salto em altura. Então, aqui embaixo você tem, né, a metragem, né, do salto de altura, e aqui embaixo você tem o ano. E vocês viram que aqui, ó, tem uma diferença, né? E o que foi isso, né? Vou explicar para vocês aqui. Primeiro foi o John Thomas, né? Foi o primeiro campeão mundial. Ele pulava assim, ele chegava perto da base e pulava. O que foi, né? Esse Valery Brunel, né? E eles começaram a competir aqui. Esse Valery Brunel, ele desenvolveu o pular, né, com a barriga em cima do sarrafo. E essa competição entre eles fez esse recorde aumentando, tá vendo aqui? Engraçado, né? Esse recorde durou alguns anos, né? Foi difícil de ser quebrado, até que surgiu o Dick Fosbury. O que o Dick Fosbury fez? Ele pula como é pulado hoje, né? Quando você olhar o salto de altura hoje, e quando ele começou a pular aqui, que é essa bolinha verde, ele foi, né, vaiado, né? As pessoas xingaram ele, falaram assim, como que alguém queria pular de um jeito diferente, né? Então, lembrando aqui, ó, esse aqui foi o primeiro, né? Os primeiros saltos de altura eram assim, eles não corriam, não tomavam distância. Depois veio esse, né, que corria e pulava de frente. Depois veio ele pulando o que como é pulado hoje, né? E aí você vê o que aconteceu com o recorde, para onde ele foi, né? Então é o tipo de, né? Você tem o mesmo desafio, né? Pular um salto de altura, né? E aí, né? Você tem vários modos de pular, né? Ninguém nunca falou que esse era o correto ou esse era o correto, né? De repente ele veio com uma inovação, né? E bateu o recorde e ficou com o recorde durante anos, né? Até ser batido o recorde, mas ninguém mais conseguia pular o recorde dele. Então você vê aqui, né? O primeiro é o californiano, o segundo ventral e o segundo girou o nome dele, né? Que é o Fosbury Flop, né? Que é o que pula de costas para o sarrafo, né? Então o intrapreneurismo é um pouco disso, né? Uma celebração aos imoderados, né? Então assim, aquele que não se conforma com a situação que tem e acha uma inovação para fazer, né? O que acontece muita gente, né? E vocês vão entender, né? Muitas vezes vocês vão estar numa empresa e vão acabar, né? Tendo uma rotina, uma coisa assim. A gente é treinado para dar respostas, né? Então esse é um ponto que muitas vezes não ajuda, né? Que as respostas podem nos cegar porque a gente consegue olhar outra alternativa, né? Perguntas brilhantes nos ajudam a abrir uma série de potenciais, né? E como podemos, né? É sempre uma boa pergunta, né? Uma pergunta aberta que faz você pensar de um jeito diferente. Hoje, o grande profissional do futuro, né, eles esperam que ele saiba disso, né? Como que você pode fazer isso, né? Que saída a gente tem? Calibrando um pouco a pergunta, né? Como a gente pode melhorar o processo, como a gente pode melhor conectar as pessoas com os produtos, né? Como podemos gerar mais lucros para nossa companhia. Com certeza alguém perguntou isso quando você dá um sorte no Google, de repente aparece um merchandise no seu Facebook. Porque alguém conectou os pontos. Ele está precisando de uma corda para violão. Aí vai aparecer lá, corda para violão pela metade do preço, né? Essas coisas, gente, se conectam muito, né? Hoje falamos de internet das coisas, né? Avaliando um pouco os usuários, né? A gente tem os extremos, né? Então, geralmente hoje, né? Você faz a curva de Gauss aqui, você trabalha para essa população, mas cada vez mais você começa a customizar seu produto para os extremos. Como que a gente faz, né?
o famoso brainstorming aqui, né? Como você gera ideias, né? Hoje, cada vez mais, isso aqui é fundamental numa empresa, porque a inovação precisa ser muito mais rápida do que ela é, né? E eu vou mudar um pouquinho, né? Emendando a conversa aqui na indústria 4.0. Acho que tem algum microfone que está aberto aí, gente. Obrigado. Falar um pouquinho de indústria 4.0, né? Uma perspectiva de negócio, né? O que acontece, gente, né? Hoje em dia se fala muito de experiência do consumidor. Há um tempo atrás a gente falava satisfação do cliente, né? O que é satisfação do cliente? Eu comprei um produto, ele é legal, gostei. Isso é satisfação do cliente. O que é a experiência, né? A experiência do consumidor é um pouquinho diferente. A experiência do consumidor vai desde assim, poxa, eu comprei o produto, ele chegou no tempo exato, o produto estava correto, ou se eu tive um atendimento pré-venda, ou se eu tive um atendimento pós-venda, né? Eu liguei para reclamar alguma coisa, eu fui bem atendido, alguém substituiu o produto. Hoje em dia, as plataformas, elas buscam exatamente isso, a experiência do cliente. Claro que se o produto for ruim, a experiência do cliente vai ser ruim. Mas só a satisfação do cliente não é o que se busca hoje. Hoje se busca experiência, né, uma experiência na compra. Né? Aquele negócio, é como você vai no restaurante, né? O cara jogou a comida na sua mesa, você comeu e foi embora. Não é isso. Né? Como você foi atendido, quanto tempo você ficou esperando, quanto tempo levou para chegar a conta. Sabe, tudo isso, hoje em dia, né, é o estudo do comportamento, né, dos nossos clientes. Hoje, por isso que passa muito, né, mudou muito a frase, né, de satisfação do cliente para a experiência do consumidor. A gente vai ter uma mudança muito grande de inovação, né, da gente ir uma fabricação em massa para a gente ter produtos mais customizados. Eu posso dar um exemplo para vocês, né, a Johnson faz prótese para joelho. E ela faz prótese de tamanhos, né? Então, você tem tamanho, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Se uma pessoa tem o tamanho de joelho 3,5, como faz? Ele põe o 3 e aí às vezes tem que ajustar, ou põe o 4, tem que ajustar. Agora ela está mudando para, em vez de fazer a prótese por molde, fazer por impressora 3D. Então, se uma pessoa tiver o joelho, por exemplo, 3,5, vai sair um joelho tamanho 3,5. Então, assim, é uma customização, né? E eu acho que isso, cada vez mais, é assim, porque as pessoas querem ser, né? A gente vive num mundo extremamente conectado, mas um mundo extremamente individual. Onde as pessoas, a customização é um plus, né? Nesse processo. Lógico, você tem que pensar globalmente, mas você tem que agir localmente, né? Então, você pega aqui o McDonald's, né? Ele criou o Mac Baguette na Itália, né? Então, ele pensa globalmente, o McDonald's é uma empresa, né, global, mas ele pensa local. Como aqui tem algum lanche específico do Brasil, como no México tem um lanche específico do México, né? Então, esse é um pouco, né, da característica, né, das empresas do futuro. Claro, né, isso gerou uma pressão nas agências regulatórias, né, tanto de medição, como agências regulatórias, como a FDA, como a agência Anvisa aqui, de cada vez mais acelerar esse processo. Né? A gente, há 10 anos atrás, a Anvisa levava 5 anos para aprovar um medicamento. 5 anos para aprovar um medicamento. Hoje ela leva 18 meses. Né? Então, a vacina foi em 3 meses. Então, para vocês verem, né, que isso também é uma exigência do mercado. Imagine você fazer um produto, né, e vamos supor que você gaste 4, 5 anos para desenvolver um produto, e depois você leva mais 5 anos para ele ser aprovado. Então, assim, e desenvolvimento, né, geralmente é um valor muito alto para você desenvolver um produto, e você leva mais 5 anos para esperar a aprovação, e nesses 5 anos você não pode fazer nada, você não pode vender, né, você pode fabricar com risco, depois ele não ser aprovado, você jogar tudo fora. Então, assim, né, até as agências regulatórias, as agências de compliance precisaram se adequar a um mercado que hoje é muito mais ágil. Né? Você tem um exemplo aqui, né, que hoje você consegue ter uma planta no seu tablet, né, na GE, assim, né, e na pandemia a gente viu, vou dar o exemplo da própria Johnson, a Johnson tem 5.000 funcionários, a gente ficou basicamente com 2.300 funcionários trabalhando, né, os demais ficaram trabalhando em home office, e a gente não parou de trabalhar, a gente não parou de fazer produto, né? E a gente não teve nenhum... Claro, a gente teve alguns problemas de matéria-prima por causa da pandemia mundial, mas a gente não parou de produzir. Por quê? Né? Essa conectividade, como vocês também não pararam de estudar, não pararam de ter aula, né? Se adequaram a um momento, e isso, né, não é diferente em qualquer um. Hoje você não precisa viajar para uma planta para saber o que está acontecendo, né? Você pode entender o que está acontecendo exatamente, né, pela conectividade. Objetos que são, né, inteligentes, e aí você tem, né, os relógios inteligentes que marcam quanto você comeu, quanto você andou, se você dormiu bem,
né? Se você... Então, cada vez mais esses objetos ajudam, né? E é uma tendência muito forte, né, de mercado. Você tem um fone de ouvido que vai se adequar à sua orelha, né? E aí vai. Né? Modelos de negócios, né? E o que eu estou falando aqui? A BMW já lançou um serviço de você não compra um carro, você compra uma mobilidade. Então, é como se você pagasse, né? Isso já está funcionando na Suíça, funciona na Alemanha, né? Eles vão começar a esticar para os outros países. Como funciona? Você paga uma taxa, né? Tipo uma mensalidade para a BMW, e você usa o carro, por exemplo, eu quero um carro para trabalhar, então você usa o carro para trabalhar. No final de semana, eu vou à praia. Daí você vai, troca o carro, pega um carro da BMW que você possa ir para a praia, você possa andar na areia. Depois eu vou pegar um carro que eu vou maior porque eu vou levar minha família para você. Você vai, troca o carro, pega um carro. Então você vende um serviço de mobilidade, você não vende um carro. Né? Então isso é uma tendência, né, no mercado também. Né? Aqui é o reshoring de manufatura. O que significa isso? Né? A gente ainda tem, né, uma influência muito grande da China, né? Grande parte dos produtos que a gente tem é de uma China, mas isso vai mudar rapidamente. Porque exatamente com essa robotização, né, e essa informatização de mercado, e isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né, até com o Trump como presidente, ele falou assim, eu não vou ficar trazendo as coisas da China, eu prefiro investir em tecnologia, e se eu preciso, sei lá, de uma fábrica de 100 chineses para fazer camiseta da Nike, eu posso ter uma planta aqui nos Estados Unidos com 4 robôs que fazem a mesma quantidade de camisa aqui. Então, isso é uma tendência, né, de você mudar as manufaturas, né? Como a gente teve uma mudança muito grande, né, que foi para a China, África do Sul, Índia, Taiwan. Muitas dessas empresas estão voltando para os Estados Unidos, né? Ou voltando para alguns centros, voltando para a Alemanha, voltando para a Itália. Por quê? Porque eles estão investindo em tecnologia. Então, a mão de obra é cara? A mão de obra é, com certeza, mais cara, mas você precisa de muito menos mão de obra. E você não tem, né, toda a logística de ficar transportando esse produto, né, atravessando o globo terrestre, né. A impressora 3D, né, essa já é uma realidade, né, já tem vários estudos de você poder, né, a gente fala ainda, impressora 3D, né, a gente espera que no futuro próximo cada um vai ter uma na casa, né, que você poder fazer várias coisas na sua própria casa. Já tem estudos da Johnson no Centro de Desenvolvimento dos Estados Unidos de fazer medicamento, né, por impressora 3D. Né? Então, eu acho assim, é uma realidade que isso, né, cada vez mais próximo da gente. Aqui, indústria, eu vou passar um pouco rapidinho, né? Indústria 4.0, gente, né? O impacto na produtividade. Né? No primeiro Revolução Industrial, né, a área das engenharias de 1850, 1910, né, você tem 0,3%, que é o que eles conseguiram aumentar de produtividade. Com o começo dos robôs aí, né, no começo de 93 a 2007, 0,4%. Né, né, a minha geração que começou a trabalhar aqui, 0,6, né, com um foco mais em informática. Né. Na automação agora, olha a diferença, já foi 0,8, 1,4. Né, que a gente espera aqui impacto em produtividade, ou seja, nós vamos conseguir fazer muito mais produtos e vamos conseguir fazer produtos muito mais rápidos. Aqui um pouquinho, né, que vocês conseguem olhar aqui, né, o que hoje as empresas focam muito, né, então eu não vou em todos os pontos aqui, mas pegar alguns, por exemplo, né, reduzir de 20% a 50% o tempo do produto chegar no mercado. Né, isso é vital, gente, quem chega primeiro geralmente leva a melhor fatia do bolo. Né? Reduzir custo de qualidade. Né? Então, o que é reduzir custo de qualidade? Eu faço um produto, eu tenho que levar e tenho que analisar. Por que eu não consigo otimizar meu processo que ele já saia com um produto analisado e aprovado? Né? Redução de downtime aqui é redução de 30% a 50% de máquina parada. Né? Então, assim, se eu tenho ou tem a máquina rodando ou tem a máquina consertando. Né? Então, assim, como que eu reduzo esse tempo de máquina parada? Máquina parada é dinheiro parado. Né? Então, assim, né, tem uma expectativa aqui de aumentar de 3% a 5% a produtividade, né, reduzir de 10% a 40% o custo de manutenção. Né? Então, assim, esse é um pouco, né, do que a gente vê, né, de valores, né, de direcionamento de valores na cadeia de suprimentos que a gente tem. Vocês verem aqui, né, de 45% a 55%, né, aumentar a produtividade em profissionais técnicos. Aqui eu acho que é um ponto para vocês.
né? Vocês estão aí, né, numa universidade se formando e cada vez mais isso vai ser fundamental, né? Para isso, porque eu com muitos robôs, eu preciso de uma população mais especializada para tocar isso, né? Então, esse aqui é um requisito, né? A gente já vê isso muito nos Estados Unidos, né? Que você tem uma carência muito grande. No Brasil não é diferente, né? Você tem uma carência muito grande de profissionais de IT, por exemplo. Eu dou exemplo, a própria Johnson, ela está perdendo vários funcionários, porque na pandemia, assim, né? Todo mundo, de uma hora para outra, precisou vender produto na internet, ou vender produto na internet, eu não vendia, né? Não tem outro jeito, né? Então, o que aconteceu com isso? O profissional de IT hoje, ele é lá, né? Ele tem peso de ouro, né? Por quê? Exatamente por causa disso, né? Então, tudo hoje você precisa, seja desde né, uma pessoa que faz um brigadeiro de fazer um site para vender, até né, um aplicativo, né, alguma coisa de otimização, de robotização, né? Isso com certeza é a bola da vez. É uma perspectiva da tecnologia que tem, né, gente? Isso aqui, eu gosto muito desse slide aqui. Você pega esse que está em branco aqui, tem certeza que vocês já escutaram, tem certeza que vocês usam isso. O verde é o que está acontecendo exatamente agora, né? Você tem impressora 3D, você tem energia renovável, internet das coisas, robóticas, drones, né? A gente, né? Agora, né? Até jogo de futebol tem drone, tudo tem drone. O azul é o que, né? É o para onde vamos, né? Então você tem impressora 4D, né? Você tem uma engenharia genética cada vez mais forte, né? Você tem precisão em agricultura, realidade virtual. Então esse é onde é o futuro, né? Então onde a gente vai de inovação é esse braço aqui azul, né? Então eu, Cláudio, também não tenho conhecimento de tudo que está aqui, mas essa é a tendência que tem, né? De ter energias mais renováveis, né? De você gerar o menos possível de resíduo, você, né, otimizar muito mais energia. Energia hoje, gente, de uma empresa, né, você tirar o valor do funcionário, o segundo valor de uma empresa é energia. Né? Energia é cara, né? E ainda mais agora, né? A gente já está em uma fase de racionamento aí, né, a nossa energia, né, de hidrelétricas, né, a gente tem aí as bacias hidrográficas, né, mais secas esse ano, a gente já está com, né, um momento está racionando, em algum lugar do país está racionando. A energia é cara, a energia é super cara, né? Alguém precisa, né? Tem energia solar? Tem, né? Tem energia eólica? Tem. Então a gente tem que caminhar para isso, né? Porque energia é direto no preço do produto. A indústria 4.0, né? Então aqui, né, já falei um pouco, acho que é um pouquinho do que tinha no anterior aí. Então a gente vê algumas coisas aqui, né, que a gente acha que é uma inovação, mas eu tive a oportunidade, até antes da pandemia, visitar uma empresa que fica da Johnson, que faz lente de contatos, a Cuve, né? Eu não faço propaganda da Johnson não, gente, mas, né, acho que muita gente conhece essa marca de lente de contato. A pessoa usa um capacete desse, né? O capacete é inteligente, ele olha, né, com óculos, ele olha para a máquina, ele sabe que peça que tem que trocar, que hora que tem que trocar, que peça desgastou, né? Exatamente para a máquina não parar. Então, eles têm um lema na companhia que chama lentes por turno. Então, eles operam com, né, mais ou menos 32 máquinas fazendo lente de contato. Lente de contato é uma coisa difícil de fazer, gente, porque, né, o grau do olho esquerdo não é igual ao do direito, então você tem uma combinação de graus, né, de lentes super distintos, né, de um olho para o outro, e a máquina não para. Né, ele para, troca a peça, a máquina continua rodando. Para, troca a peça, continua rodando. E tudo isso, né, nesse capacete que já está conectado com, né, o inventário de peças, que já está conectado com o fornecedor. Então, é uma planta que toca 24 horas, né, 7 dias na semana. Então, isso aqui é um tipo de... Né, a gente acha que às vezes é uma tecnologia que está tão longe, não está. Inovação, né, na área de cuidado, né, de saúde, né? Então, eu não preciso falar da vacina, né, gente? A vacina foi feita em tempo recorde. Eu vou dar um exemplo, né? A Janssen é uma empresa, é a parte farmacêutica da Johnson, né? A Janssen fez a vacina num tempo recorde, né? Como as outras também fizeram. Vou dar um exemplo, né? A Janssen está fazendo um estudo da vacina do HIV, né? E ela está trabalhando há 12 anos nessa vacina. Né? Ainda não tem a vacina ainda, né? E do Covid saiu aí em alguns meses, né? Então, graças ao quê? A inovação, né? No cuidado para a saúde. Então, a gente tem, né, órgãos sendo feitos com impressora 3D, né? Isso já é uma realidade.
né? A gente está lançando, tem um produto, né, que está sendo desenvolvido, acho que é bem interessante falar isso, ele chama CAR-T, na verdade é uma tecnologia. E ele trabalha com uma cura do câncer. E como que ele funciona, né? Então, acho que é bem interessante. O que é o câncer, né? O câncer é uma célula do seu corpo que se reproduz e seu corpo não consegue identificar que essa célula é ruim. E ela vai, né, se multiplicando e vai, né, trazendo, né, tem uma população enorme que morre exatamente de câncer, exatamente por isso. Né? O seu corpo não consegue identificar que essa célula ruim, ela vai atacando seus órgãos. O que é o CAR-T faz, né? Ele é uma tecnologia que você tira o sangue da pessoa, no sangue da pessoa tem essa célula cancerígena, ele vai para um laboratório, esse sangue, ele pega essa célula cancerígena, ele cola um vírus nessa célula e devolve esse sangue para a pessoa. Então, ele faz uma infusão disso. O que seu corpo vê, né? Quando você cola esse vírus nessa célula com câncer, seu corpo fala, não, esse vírus é ruim, eu tenho que eliminar. Seu próprio corpo elimina. Né? E esse seu próprio corpo eliminando isso, né? Muitas pessoas, né, estão sendo curadas através, né, exatamente dessa tecnologia de câncer. Né? Ainda é muito caro, né? Mas é uma, sabe, né? É uma cura. Né? Então, é uma tecnologia que está caminhando muito rápido para isso. A gente tem, né, pessoas que perderam a visão, né, recebendo um olho exatamente que consegue conectar com o cérebro, a pessoa voltar a enxergar. Né? Isso já tem vários casos na Europa. Já falei para vocês, né, robôs que fazem cirurgia, né, na Johnson já tem exatamente na área de medical device, né, a gente já está desenvolvendo bastante isso, de médicos, né, da Europa, né, operando nos Estados Unidos através do robô. O robô é muito mais preciso que a mão humana, né, muito mais difícil de falhar. Né? Então, claro, tem 1 milhão de testes para isso acontecer, mas isso já é uma realidade. Né? Tem aqui, né, um mundo sem abelhas, né, que pareceu, a gente, né, já tem uma empresa de uma startup nos Estados Unidos que eles fazem abelhas, né, exatamente porque ela ajuda na polinização. Se as abelhas acabarem, né, dizem que o mundo acaba, né, então eles estão fazendo abelhas. Eu acho assim, né, uma inovação enorme, né. Então, um pouquinho, gente, aqui, né, pense diferente, né. Então, assim, né, para a gente quebrar um pouco o gelo aqui, né? Eu estou muito ocupado, né? Muito obrigado, né? Então estou aqui com a roda quadrada, né? O que a gente vai mudar, né? Para onde que vai a inovação, né? De você ter lucro, né? Que é o profit aqui, é criar valor. Em vez de você ficar eliminando o risco, né? É entender como você acessa o risco, né? Todo processo tem risco. Em vez de, né? Você ter processos estáveis, projetos, né? Mais adaptáveis aqui. Né, de padronização só mais para personalização, falei isso um pouco para vocês, né, a parte de customização, e os impactos, em vez de ser mais linear, vão ser mais exponenciais, porque eles vão precisar ter um tempo muito maior, né, então a gente vai para uma curvinha um pouco mais exponencial. Então, né, tem uma brincadeira aqui, né, Uber, o seu negócio, né, antes que ele vire uma Kodak, né, então, para a gente pensar um pouco, né, isso faz parte da nossa vida, né? Isso aqui já foi aprovado, né? A primeira pílula digital, né? Pelo FDA nos Estados Unidos. Né? Então, acho que é bem interessante isso, né? Então, cada vez mais a gente vai para esse caminho. Né? Então, pessoas que pensaram diferentes, né, gente? São otimistas, né? Tem uma mentalidade voltada para ação, né? Geralmente ficam em volta de pessoas que têm a mesma, né, vontade ou aspiração, né, de pensar diferente. Né, criam valor, né, por cima da inteligência, né, então assim, cria valor, né, cria valor nas coisas que fazem, né, tomam riscos, né, coloca a régua lá em cima, né, então assim, a expectativa fica alta, né, e acredita no potencial ilimitado. Então, acho que eu queria falar, né, logicamente, né, gente, sonha um futuro. Então, isso que a gente está acontecendo agora, né, alguém já sonhou isso, né, exatamente por isso que a gente está aqui. Então, segundo as previsões, gente, até 2050 a gente vai viver em torno de 120 anos, né, então, esse é um fato, né? Se olhar a expectativa de vida, né? Meus avós, né? Meus avós tinham a expectativa de viver, né? Aos 40, 42 anos, né? A minha geração vai ter uma expectativa de vida, né? Para os homens 85, para as mulheres 92. Né? A geração de vocês, com certeza, vai passar de 100 anos. Então, assim, por que eu estou falando isso, né? Porque na vida vocês vão ter a oportunidade de experimentar várias coisas, né? Como vocês vão ver bastante, então tem a oportunidade de vocês entenderem onde vocês podem desenvolver mais.
Eu gosto de falar, gente, eu vou mudar aqui, né? O que eu tinha para falar de inovação, né, intrapreneurismo, parou aqui, né? Eu vou continuar, só eu devo ter mais uns 2 ou 3 slides, né? Depois eu vou parar para a gente poder, né, abrir para perguntas. E eu queria falar um pouquinho sobre carreira, né? As pessoas perguntam para mim, né? E eu falo, gente, carreira para mim, ele é um são 3 E's, né? Então, o primeiro E é educação. Né? O que é educação? A educação que vocês estão fazendo, né? Vocês estão na faculdade, sei lá, tem curso de inglês, chinês, curso de Power BI, né? Eu acho que isso é fundamental. E a gente põe muita energia aqui na educação, né? E é importante, né? É extremamente importante. Eu continuo, eu estou estudando agora sobre vacinas, né? Não era muito minha praia, mas estou estudando mais até para entender todo o processo. E eu acho que a gente, né, acaba estudando a vida inteira, né, de uma forma ou de outra. E é bem importante isso, gente. Esse é um pilar fundamental. O segundo pilar, gente, é a experiência. Ah, Ronaldo, estou na faculdade, como vou ter experiência? Meu, você pode ter estágio, você pode, né, trabalhar num centro acadêmico, você pode ter, né, experiência para algum grupo que você trabalha, né, fora da faculdade, ou mesmo de um trabalho que você tem. Né? A experiência é bem importante e, claro, a experiência está muito voltada com o tempo. Agora, tem um terceiro E, né, que a gente não põe muito foco, gente, que chama exposição. Então, esse é uma coisa que na carreira hoje em dia é extremamente importante, né? Os 3. A exposição é o que é exposição? As pessoas precisam saber que você existe, né? Então é assim, como que eu estou conectando, sabe? Tipo, como que eu posso conectar né, usando um pouco das plataformas, no LinkedIn eu posso conectar com uma pessoa para entender o que ela está fazendo. E por que eu falo isso, né? Porque quando eu estava na faculdade, eu sou formado há 28 anos, né? Então já tenho um pouco de tempo de formado. Ninguém me falou isso. Então, a minha vida inteira eu foquei no primeiro E de educação. Né? E a experiência é que negócio. Eu ia ganhando a maneira que eu fui, né? Fui fazendo estágio, depois entrei na Johnson e tudo. Mas a exposição, gente, é tão importante como os outros E's. Né? Então, a exposição é como as pessoas sabem que eu existo, como as pessoas sabem o que eu conheço, como as pessoas sabem, né, o que eu posso entregar, como que eu posso, né, melhorar um processo, ou posso ir trabalhar num lugar. Essa exposição, né, nós que somos muito técnicos, a gente não dá muita bola para isso, mas é um pouco de marketing pessoal, ele é extremamente importante. Então, usem isso, né, seja de plataforma de LinkedIn, seja do que for, mas, assim, né, tenham em vista que isso é extremamente importante para qualquer carreira. Né, se as pessoas não sabem que você existe, né, que negócio, você vai no shopping e você olha as coisas que estão na vitrine, né, muitas vezes você não entra nem na loja. Esse é um pouco da exposição, né, que eu acho que carreira hoje é extremamente vital. Eu estou terminando aqui, né, eu só queria dizer para você, né, e que eu sempre falo, né, as espécies, né, não são as espécies mais fortes que sobrevivem, né, as mais inteligentes, assim que você põe melhores mudanças. Nós, como ser humano, estamos aí para provar isso, né, a gente não é o ser vivo mais forte, não é um ser vivo, né, um ser vivo que conseguiu se adaptar melhor às mudanças, né, seja de eras glaciais, seja de calor, seja, né, eu acho que é um pouco disso, né, que acho que a carreira acaba provando isso para a gente, né, e eu sempre coloco aqui, né, seja transparente, não faça inferências, não tome as coisas como pessoais e faça o seu melhor, né, e eu sempre falo que diferencia as pessoas na inteligência e sim a vontade, né. Eu vou encerrando aqui, né, eu vou fazer um stop sharing aqui, se alguém, né, abrir um pouquinho para perguntas, né, e agradecer todo mundo aí a atenção, né, não sei se conseguiram ficar tão conectados aqui, mas, né, desde já agradecer a atenção de vocês. Obrigada, Ronaldo. Eu fiquei fascinada. O tema da palestra, vou ser muito sincera, não era de meu conhecimento, o termo intrapreunismo. Conhecia o conceito, à medida que você foi apresentando, eu reconheci o conceito, mas o termo realmente eu não conhecia. Acredito que foi bem edificante para. E antes de eu abrir para as palestras, eu tenho antes de abrir para as perguntas, eu tenho uma dúvida. Claro. Com relação, eu trabalho num grupo de pesquisa da universidade e a gente faz sistemas de liberação controlada de fármacos para a cura do câncer, tá? Uhum. Então, você falou ali dos nanobots que estão vindo, né, com essa nova tecnologia. Eu fiquei bem interessada no assunto, mesmo porque se está vindo uma nova tecnologia, a gente tem que começar a se adequar. A gente trabalha com sistemas nanoestruturados, mas Uhum. ainda são de fármacos que são bem agressivos ao corpo humano, né? Eu não sei se eu não peguei bem, mas você usou um nome específico para a técnica, CAR-T, alguma coisa. CAR-T. É CAR-T.
O T do T só, tá. Para eu poder buscar essas referências e tentar adequar os nossos processos, e já que é uma tecnologia que está surgindo, acho que nós, quanto universidade, a gente tem que sempre estar buscando essas novas tecnologias, e realmente isso foi uma inovação no meu conhecimento, tá? Essa é uma tecnologia que já existe, tá? Ela não é específica da Johnson, né? Ela foi desenvolvida na Suíça, depois em paralelo também na China. Aqui no Brasil, esse produto já foi aprovado pela Anvisa, foi o primeiro produto nessa tecnologia a ser aprovado nesse ano. A gente já tem 2 laboratórios certificados, que é o Einstein, e tem mais um que eu não lembro, mas o Einstein tá, então a gente deve ter os primeiros pacientes já no começo do próximo ano. Nossa, que bacana, muito bacana. Eu acho que para isso que serve a ciência, né? A gente estuda, a gente trabalha para desenvolver essas vantagens, né? E para a gente chegar em 120 anos. Espero, eu não sou da geração que é para chegar em 120, não, mas eu espero chegar em 120. Verdade. Né? A gente sempre espera. Verdade. Bom, então abro agora as perguntas para os participantes. Se vocês quiserem, né, mandar pelo chat, a gente prefere que vocês abram áudio e vídeo para falar com o nosso palestrante, mas quem tiver sem o microfone, que eu estou vendo que tem alguns participantes que estão sem o acesso ao microfone, podem mandar no chat que eu mesma repasso a pergunta para o Ronaldo. E aí, pessoal, Boa noite, Ronaldo. Obrigado pela palestra, excelente apresentação. Bem, a dúvida que eu tenho é em relação à demanda mesmo por materiais, né, para atender toda essa nova demanda, né, de novas tecnologias, novos insumos que iremos precisar, né, para atender, né. Na sua visão, assim, com o que você está vendo, assim, com o que a Johnson está trabalhando, com a questão de fornecedores, de repente, né? Eu vou te dar 2 cenários, né? O primeiro cenário, assim, isso foi uma dificuldade na pandemia para todo mundo, né? Começou desde o navio que, né, estacionou lá no canal, no canal e parou. Sim. Até mesmo, né, porque como caiu muito... Eu vou dar um exemplo para você, tem algumas matérias-primas que são muito caras, e não dá para você... e muitas vezes, quando você traz via marítimo, vou dar um exemplo, né? Tem uma matéria-prima que a gente trouxe, se a gente trouxesse por marítimo, ela ia custar $400. Não tinha marítimo, tipo José aéreo, ela custou $40 mil. A mesma matéria-prima, né? Exatamente o mesmo container, o mesmo... Então eu vejo assim, né? A pandemia, isso foi um sufoco, continua sendo um sufoco isso, né? Eu tenho amigos que trabalham, por exemplo, na empresa automobilística, que eles precisam de um chip que só é feito na China. A Fiat decidiu, monta todos os carros, libera o chip chegar e libera os carros. A General Motors falou assim, não, vamos esperar chegar o chip e a gente monta o carro inteiro. O que acontece? Não tem carro. Se você quer comprar um carro novo, não tem carro novo. O que aconteceu com o usado? Foi lá em cima. Então, quando a gente está trabalhando hoje, né, a gente fala muito de cadeia end-to-end, né, do começo ao fim. Então, você tem que trabalhar do mesmo jeito que você trabalha, né, com os seus clientes, com os seus... vou dizer, a Johnson, por exemplo, a parte farmacêutica, né, trabalha com as grandes redes de drogaria, como Raia, Central. A gente também tem o mesmo trabalho com os fornecedores, né, porque uma quebra na cadeia, né, você não tem como fazer, né, não tem saída, né? Então, assim, você tem cada vez mais, você está desenvolvendo mais fornecedores, né, porque a gente teve, o que aconteceu na pandemia, né, você tem uns fornecedores pequenos, o cara ligou e falou, quebrei, não tem. E às vezes a gente fala, medicamento é uma coisa muito específica. Não é, gente. Medicamento tem talco, tem, né, açúcar, tem alguns materiais que são comuns, tanto da indústria farmacêutica como na indústria alimentícia. Então, né, a pandemia foi um sufoco para muita gente, né, de falta de matéria-prima, né, para vários ramos da indústria, não foi só a nossa, até que a nossa acho que foi bem menos, assim, mas teve o issue da pandemia, teve o issue do navio lá que travou, né, teve um pouco de tudo. Teve algumas empresas que exatamente, né, teve muitas pessoas infectadas e ele não conseguiu operar, né, plantas na Índia, plantas na China.
e aí consegue operar e não consegue fazer o produto, né? E aí vai criando todo, né, vai atrapalhando toda a cadeia de suprimento. O que a Johnson tem feito, né, e não é diferente do que a Moody's tem feito, é assim, desenvolver mais fornecedores e ter o plano B e plano C, né? Mas é até engraçado, né? Porque às vezes você tem assim para as matérias-primas que são, né, mais caras ou mais específicas, mas de repente uma planta lá o cara não tem amido e você para do mesmo jeito, né? Então assim, esse é um desafio agora, né? A gente levou um pouco o que a Lenovo tem feito, né? A Lenovo tem um trabalho muito grande com fornecedores, que ela é muito diferente, sabe? Ele tem para tudo da Lenovo, até, né, o chip do chip do chip, ele tem, sabe, até a mineradora que faz o metal para fazer o chip, ele tem 2, exatamente para ele não parar. Né? Então a gente está usando, tem um modelo da Lenovo que é bem interessante, tem um modelo da Zara, né? A Zara mesmo que faz roupa, é um modelo bem interessante também, né? Que ele consegue ter uma logística, que ele consegue não parar o abastecimento. Então eu acho que hoje está sendo um pouco foco nisso, né? Mas o mesmo foco que a gente tem no final da cadeia com o consumidor, a gente também tem que ter no começo com o fornecedor. E hoje esse é um grande desafio. Obrigado pela pergunta aí, Rafael. Obrigado você pela resposta. Obrigado, professora Érica, pelo espaço. Imagina, Rafa, saudade de você, fazia tanto Pois tempo é. que eu via. Bom, Ronaldo, tem uma pergunta aqui no nosso chat. A Miriam Silva parabeniza pela palestra e diz que você comentou sobre ter um ambiente mais robotizado e customizado, e isso gera a necessidade de mais profissionais mais especializados. Aí ela pergunta se a Johnson tem programa para capacitar esses funcionários, de acordo com as necessidades da Johnson Johnson, e se existe, se você poderia dar algum exemplo para esclarecer para ela. Eu posso, né? O primeiro, assim, né, uma capacitação que a gente começou bastante forte é ciência dos dados, né? O que a gente fala de data science agora. Né? Então, por que a data science é importante? Para você ser um pouco mais preditivo. Né? A gente já sabe, se a gente conseguir prever quanto a máquina vai quebrar, a gente já sabe. Esse, assim, né, vamos dizer assim, uma capacitação que é fundamental hoje, não só para o funcionário da Johnson, mas em qualquer lugar. Você saber trabalhar com dados. É como transformar dados em informação. Então, isso é vital em qualquer indústria hoje. Um ponto que a gente teve, vou dar um exemplo para vocês, a gente virou uma exigência da Anvisa os produtos serem rastreáveis. O produto farmacêutico precisa ser rastreável. Sabe o QR Code? Né? Muitos têm, muitos não têm, mas agora virou uma obrigatoriedade até abril do próximo ano. Então, a gente precisou desenvolver uma capacitação para a gente criar isso. Né? Então, a gente teve que mudar máquinas de acondicionamento, a gente teve que trazer o hardware, trazer o software, né? Fazer um banco de dados, de você rastrear, né? Imagine um cartucho de comprimido, gente, né? Você tem o cartucho está dentro de uma caixa, a caixa dentro de um pallet. Né? Então, como você rastreia isso, né? A hora que produziu, quem produziu, qual turno que foi, para qual cliente você vendeu. Você sabe, não sei se você sabe no Brasil, mas o principal que acontece no Brasil com carga é roubo. Né? O Brasil é campeão de roubo de cargas no mundo. Né? Todo tipo de carga. Né? Então, se você conseguir rastrear, você evita que esse produto vá parar no lugar que ele não deveria. Né? Então, isso acontece, né? Claro, acontece com produtos que de maior valor agregado, como celular, né? Relógios, mas acontece com produto farmacêutico também. Né? Eu dei esse exemplo aqui, acho que se eu estiver estourando o tempo, vocês avisam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Nos Estados Unidos, esse é o grande problema. E eu vou dar um exemplo até ruim, mas vou dizer assim, se você tem uma intenção de entrar num banco nos Estados Unidos e roubar, se você não matar ninguém, você conseguir roubar o dinheiro, você vai pegar 10 anos de cadeia. Se você conseguir roubar uma carga de um produto, um caminhão, e também não vai matar ninguém, você pega só 3 anos. E você muitas vezes tem muito mais dinheiro dentro de um caminhão do que dentro de um banco. Né? Até mesmo porque hoje o dinheiro virou digital. Né? Então, isso né? E no Brasil não é diferente. Né? O produto roubado ele vira dinheiro muito rápido. Né? Então, assim, então a gente desenvolveu uma capacidade das pessoas conhecer esse processo de rastreabilidade exatamente para a gente ter uma segurança na cadeia. Então, a gente desenvolveu um skill em várias pessoas hoje, né? A gente tem vários experts dentro da planta que conseguem esse processo de rastreabilidade. Espero ter respondido aí. Bacana, e até pegando esse exemplo de roubo de carga, né, dando uma
relacionada com com o que eu vivenciei ontem numa palestra da Semana da Engenharia, na área de transporte e logística, falando em ferrovias, né, construção de ferrovias, enfim, a segurança. E a engenheira que estava apresentando para a gente lá é da região norte, nordeste, e trabalha na Vale, né, então ela é responsável pelas ferrovias da Vale, e ela disse que o maior problema da empresa hoje é justamente ter essa alto roubo de carga, não só dos produtos da Vale, porque a ferrovia é compartilhada. E um dos motivos, né, uma das ações dos próximos anos é justamente pedir para quem utiliza a ferrovia ter a rastreabilidade dos produtos, para poder garantir que a gente vem agora de encontro você falando que os medicamentos também vão precisar desse QR Code como rastreabilidade. Então, é bacana a gente participar de áreas extremamente diferentes e a gente chegar numa mesma informação. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. A gente tem a vacina da Janssen, né? Não estou fazendo propaganda porque, né, a vacina a gente toma, né, vacina boa, vacina no braço. Eu mesmo tomei da Janssen, né, eu trouxe a vacina, não tomei da Janssen, tomei da Astra. A gente trouxe a vacina, né? E a vacina, eu fui lá no aeroporto, né? Bater palma, né? Receber o ministro da Saúde, o Zé Gotinha estava lá, né? Tudo bem, né? Olhamos para as caixas, o governo levou, né? E fez a distribuição da vacina da Janssen. Por que eu estou querendo falar isso, né? Porque se você entrar na internet e procurar a vacina da Janssen, você vai achar alguém vendendo, né? E teoricamente, a gente só mandou para o governo, não existe venda privada, né? Só existe, todas as vacinas, né? Não só da Janssen, mas da Astra, todas as foram para o governo. Então, assim, na internet hoje virou um mar, né? Um mar sem fundo, né? Porque você compra o que você quiser por lá. O que você imaginar, né? Eu tive muito contato com um laboratório de falsificação, né? Um escritório de advocacia de falsificação, e ele mostrou, né? Peça de trem de pouso de avião falso. Então, assim, hoje em dia, né? É uma indústria, né? Que ela gera muito mais dinheiro do que muitas indústrias que a gente tem aqui, né? É só uma coisa para a gente prestar atenção, né? Então, assim, a vacina foi tudo para o governo e você consegue comprar pela internet, né? Se é real, se é verdadeiro, é uma outra história. Mas, né? Eu vi alguém que tinha a mão levantada aí. Não sei se abaixou. Eu vi uma pessoa com a mão levantada. É Simone que está falando. Simone. Olá, obrigado. Boa noite, Ronaldo. Muito boa a sua palestra, muito interessante. Obrigada, parabéns. Parece que é bem desafiador, né, trabalhar com inovação. A minha pergunta é sobre, com a pandemia, né, teve essa discussão sobre os IFAs, né, sobre os insumos farmacêuticos, e os maiores produtores são a China e a Índia, né, então dificultou um pouco, teve uma parada. E eu queria saber se a Johnson se teve alguma mudança, se tem algum projeto relacionado a isso, alguma movimentação sobre insumos farmacêuticos. A gente tem IFA, é que assim, né, o portfólio a Janssen trabalha em 7 classes terapêuticas, né, então ela tem IFAs de empresas do mundo inteiro, né, então ela tem IFAs de plantas da China, de plantas da Índia, né, da Europa, dos Estados Unidos, né, então assim, a gente acho que tem uma planta na América Latina. O que a gente tem feito hoje é um pouquinho, né, que eu acho que o Rafael perguntou, é assegurar que o fornecedor ele tem uma produção perfeita, ou muito próxima da perfeição. Porque assim, né, hoje o IFA, né, ele é, vamos dizer, ele é o ativo, né, a coisa mais importante que a gente tem no produto farmacêutico. Então a estratégia da Johnson foi colocar pessoas dentro desses terceiros acompanhando a produção. Essa foi uma estratégia. Da vacina foi isso, né? Se eu pegar a vacina da Janssen, ela é da Janssen, mas ela tem vários externos que fazem a vacina. Você tem 4 que fazem o IFA, você tem 6 que fazem a vacina e você tem 7 que fazem a embalagem. Então imagine esse supply chain globalmente falando. Então você tem IFA que é feito nos Estados Unidos, a vacina é feita na Europa e ele é embalado em Porto Rico. Então a vacina ela viaja o globo inteiro, né? E é analisado no Reino Unido.
Tem mais 8 laboratórios fazendo análise. Então, é assim, né? É essa complexidade que a gente tem tentado melhorar, mas, assim, por causa da vacina, a gente pisou no acelerador, entendeu? Então, assim, vamos fazer o que tem que fazer. Né? Então, assim, para a vacina, eu acho que é um caso à parte, né? Mas, em geral, o que a Janssen tem feito e a Johnson Johnson tem feito, exatamente, tem um acompanhamento muito de perto dos fornecedores. E a gente tem fornecedor no mundo inteiro. Né? Então, assim, acompanhando, né, para não faltar e principalmente para ele ter uma qualidade muito grande. Então, assim, existem vários estudos, né, que até a Anvisa está exigindo hoje de você fazer muito mais estudos de impurezas nos IFAs, né, muito mais estudos de estabilidade, né, e eu vou dar um exemplo para você vamos supor que você compra um xarope, né, você abriu, tomou o xarope, você não vai tomar o vidro inteiro, né, você vai tomar uma dose hoje, sei lá, uma dose amanhã. Como você sabe a validade dele aberta? Né? Então, isso é uma coisa que a Anvisa está obrigando você a fazer. Né? Quanto tempo ele tem a validade lá de 2 anos, 1 ano. Depois você abre, quanto que ele vale? 5 meses, 2 dias, 3 dias. E todo mundo tem uma caixinha de medicamento em casa. Né? O brasileiro, ele adora medicamento. Né? De 10 pessoas que entram na farmácia, 7 se automedicam. O brasileiro é esse número. Né? Então, a gente vai fazer compra na farmácia. A gente acha legal, vou fazer compra na farmácia. Né? A farmácia vende tudo. A farmácia vende Gatorade, vende pastilha, né, de gengibre. E a gente compra um monte de remédio. Porque sai oferecendo, né, a gente vai comprar. Faz parte da nossa cultura. Né? Isso é assim. Né? Então, para a gente pensar um pouco, né, voltando à sua parte do IFA, mas eu acho que é garantir a cadeia inteira. Né? Tem que garantir a cadeia inteira, se não garantir o fornecedor, né, nem tanto com relação ao suprimento, mas com relação à qualidade também. Sim. Obrigada. Nada, obrigado a você. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma mãozinha levantada. Estão tomando coragem, Ronaldo. De verdade, eles ficam mudinhos assim o tempo todo também. Bom, Ronaldo, deixa eu te perguntar uma relação que você citou, né? Que nos Estados Unidos a Johnson está desenvolvendo a produção de comprimidos, né? De medicamentos. Você não citou comprimidos, eu falei medicamentos por impressão 3D. Você acha que isso é uma tecnologia que vem para, de repente, conseguir unir alguns comprimidos de uma maneira mais customizada? Tipo, eu tenho que tomar um remédio tal de pressão, remédio A para pressão, remédio B para diabetes, remédio C que, sei lá, de ansiedade. Você acha possível que essa tecnologia de impressão 3D possa gerar, ao invés de 3 comprimidos de ingestão, a gente consiga ingerir um único comprimido? Eu acredito muito nisso e eu acho que é uma tendência do mercado. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você entra na farmácia, quantos medicamentos você vê? Milhares. Como que você garante, né, que você vai tomar um remédio A e um remédio B e isso não vai causar nenhuma reação adversa em você? Você não sabe. E a gente toma. Né? Então, eu vejo assim, isso eu acho que é uma tendência do mercado. Né? Uma tendência muito das grandes farmacêuticas é focar em doenças que você toma remédio contínuo. Então, isso é uma tendência. Né, de mercado. Eu vou dar o exemplo da própria Janssen. Né? A Janssen tem remédio para HIV. Quem toma remédio para HIV vai tomar remédio sempre. Não tem jeito de parar. Né? Até vou dar o exemplo de HIV. Né? As pessoas não falam muito de HIV. Né? O Covid virou muito bola da vez. Ninguém fala mais de HIV. Mas o Brasil ele cresce 30% o número de pessoas infectadas com HIV por ano. Que estão no programa do governo. Né? Recebe o medicamento do governo. Então, assim, hoje, né, antigamente no passado, né, vocês não lembram disso, vocês são muito novos, né, pessoa de HIV, você consegue saber a pessoa de HIV, agora você não sabe, a pessoa tem uma vida normal, como qualquer outra. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma tecnologia muito forte que tem. Eu vou dar um outro exemplo de tecnologia que é muito legal, um produto que a gente lançou, e eu acho assim, né, ele vem... uma das doenças mais críticas que a gente tem nessa nossa geração é depressão. É uma doença de saúde mental, né, também crítica. Tenho certeza que muitos de vocês aqui conhecem alguém, né, que tem problema de depressão, e você não tem muito medicamento, né, assim, muito específico. Você tem um medicamento que controla um pouco o humor, mas imagine, né, minha depressão é diferente da sua, que é diferente da outra, né, então a Johnson lançou um produto e eu acho que ele é bem interessante, não
pelo IFA, né, pelo ativo em si, mas pela forma de administração. Né? Porque, pelo menos, muitas vezes, quando a pessoa tá em depressão, ela acaba tendo um trabalho com terapeuta, né, com psiquiatra ou com psicólogo, e ele tem uma medicação, principalmente o psiquiatra que receita, né, essa medicação para a pessoa, né, melhorar o humor, conseguir dormir, né, conseguir mais calma. A Janssen lançou um produto que ele é um spray nasal, né, só que ele já é um estágio mais crítico de depressão para pessoas com tendência a suicídio. Então, é um produto, vocês podem entrar na internet, chama Spravato, com 2 T's, né? Tem até, você pode entrar no site e olhar a história de pessoas que usaram o produto, né? Ele foi lançado no Brasil esse ano, né? E ele só é administrado pelo psiquiatra, né? Não é uma coisa que você vai comprar na farmácia, né? E ele melhora muito a vida das pessoas, né? A pessoa consegue ter uma melhoria, uma mudança de vida muito grande. Então, esse é um tipo de tecnologia, né, porque ele só são 2, ele faz uma aplicação, né, no nariz da pessoa, e depois de uma semana ele faz a aplicação novamente. E a pessoa melhora muito, né, assim, a gente tem vários casos relatados de pessoas que realmente saíram da depressão, né, porque a depressão com pessoa com tendência a suicídio é o último estágio que a gente tem em depressão, né, é o estágio mais crítico que a gente tem. Então, acho que é legal, assim, né, você ter um tipo de tecnologia que você consegue, né, atuar em pessoas numa situação assim, né? Porque é uma situação, né, super difícil. Quem tem alguém conhecido sabe o que eu estou falando, né? Então, eu acho que isso, como o exemplo do CAR-T para o câncer, né? Não é uma tecnologia da Johnson, né? É uma tecnologia que já existe no mundo, né? Para tipos diferentes de câncer. Mas eu acho que assim, né? Esse tipo de tecnologia, eu acho que cada vez ele vai vir mais rápido, né? Então, assim, eu acho que grandes empresas vão ficar nesses produtos que estão commodities, né, remédio para resfriado, né, um remédio para dor de cabeça, né, um Epocler da vida para aqueles, né, um Engove para aquela balada que teve, né, isso vai continuar, acho que vai existir, mas eu vejo assim, né, as empresas farmacêuticas caminham para focar em algumas classes terapêuticas em produtos que adicionam valor. O CAR-T, gente, eu vou dar um exemplo para vocês, o CAR-T, né, esse que eu falei para vocês, você tira a célula, é um tratamento que custa $750 mil hoje, né, então assim, olha o valor agregado que você tem num produto, numa infusão. Então, assim, esse é uma tendência das empresas farmacêuticas. E com isso abre-se muito a área para reduzir o custo dessa tecnologia também. Sim, Acho que... esse é o ponto agora. No começo ela estava em 1,2 milhões, já está em 750 mil. Então, assim, já melhorou considerável. Mas tem um longo caminho aí para tornar, né, uma coisa mais de acesso, né? E com relação a esse antidepressivo aerosol, né, um spray nasal que você citou, tente buscar lá no passado, né, quem sofre de bronquite também, ou alguém sofre de bronquite, ou conhece alguém que tem que andar com a abençoada da bombinha, né? Os broncodilatadores, eles eram administrados só em hospitais no início, né? E hoje o paciente tem essa liberdade por conta de adequação no medicamento, né, no fármaco propriamente dito, e na hora de uma crise conseguir utilizar em casa. Eu acho que o caminho desses antidepressivos nasais, eu acho que um caminho muito próximo é chegar nessa condição de medicação sem passar por uma superdosagem, né? Porque não dá para dar nada que seja uma superdosagem, mas eu acho muito interessante, assim, são ideias que, de repente, você pulsando na internet, eu gosto muito de me perder na internet de vez em quando. Você acha assim, nossa, como é que eu não pensei nisso antes, né? Tem produtos sendo lançados e é justamente o que você falou no começo da sua palestra, né? A gente tem as perguntas certas a fazer e fechando, é mais ou menos um ciclo PDCA das suas ideias de como a gente desenvolver isso. Eu acho que o primeiro passo que os nossos alunos estão dando é justamente, como você fez, um dos seus fechamentos de palestra, a educação. Aqui, só com a educação eles vão ter a capacidade de empreender, conseguir sair da caixinha e conseguir formular as perguntas corretas para se tornarem bons inovadores, né? Então, acho que é um ponto-chave, assim, da graduação. Eu acho que espero que os alunos tenham entendido isso durante essa palestra, que é muito importante, assim, aproveitar todas as oportunidades que eles têm na universidade. E você, como nosso egresso da pós-graduação, você sabe que a universidade dá muitas oportunidades, muitas experiências para os alunos. Então, não deixar, né, batido, aproveitar esses 5 anos de engenharia que eles estão
cursando para agregar valor aos seus conhecimentos, para daqui para frente conseguir ser uma pecinha-chave ali na empresa que eles estiverem atuando. Acho que isso deixa muito... eu posso deixar até como final aqui, gente, né? Vocês têm uma vantagem muito grande que, né? Eu sempre faço palestra lá em Lorena, né? Na USP, eu sou embaixadora da faculdade, universidade, né? Eu sempre falo para eles, assim, eu quando me formei, eu tinha que mandar currículo por correio, né? Papel. Vocês não sabem o que é isso, né? Eu procurava emprego no jornal, né? Então, assim, vocês têm uma vantagem de ter uma facilidade em conexão que é muito bom, sabe? Então, assim, eu falo sempre para vocês, né? O que vocês estão sofrendo, estão passando, alguém já resolveu esse problema em algum lugar. Então, assim, você precisa conectar, né? Então, conecta com pessoas, né? Eu acho que aproveitar esses anos de faculdade e experimentar, né? O melhor jeito de aprender é fazendo. Então, assim, conecta com pessoas, entende o que elas fazem, né? Até mesmo porque vocês, né? Daqui a pouco vão estar decidindo a carreira, vão estar escolhendo um lugar para trabalhar, né? E acho que trabalhar numa coisa que faz sentido para você, né? Traz um propósito, é muito melhor. Né? Eu vejo assim, né? A carreira na indústria é legal, claro, a carreira na universidade também é super bom, né? Das pessoas que querem fazer um mestrado, um doutorado, né? Se vê aí, né? Na área de pesquisa, eu acho que é fantástico também, né? E eu vejo isso, né? De trazer isso para vocês. Então, você aproveita, né? Essa fase também de conectar. Eu brinco em Lorena, né? Você quando olha assim um monte de gente aqui, a gente tem 58 pessoas na sala, né? Essa pessoa do seu lado pode ser seu chefe amanhã, né? Então é bom você conectar, né? Então, ou pode ser o seu funcionário, né? Então, assim, conecta porque muitas vezes, né, as suas oportunidades, essas pessoas aqui podem estar provendo, né? Aconteceu comigo, por exemplo, né? Então, acho que aproveita isso, porque eu acho que isso é duas coisas que você tem que fazer, é conectar e experimentar. É isso. Sim. E é só mais uma coisinha que você falou que me despertou a necessidade de trazer isso para os alunos. Você falou que o trabalho, né, o emprego na indústria é fantástico, assim como na academia também é fantástico. Aí eu aproveito para os alunos, vocês têm, para os nossos futuros engenheiros, né, vocês têm que escolher o que vocês gostam. Então, o estágio vai ser uma coisa que vocês vão fazer, que é estágio obrigatório na universidade, né, para vocês concluírem o curso. Porém, conhecer um pouquinho da pesquisa, do desenvolvimento científico, da academia, não é obrigatório para vocês, mas é muito recomendável. Eu falo isso como um conselho mesmo de amiga, não de professora. Eu fiz engenharia pensando em trabalhar na indústria, porque eu jamais queria trabalhar como professora. Isso eu conto para quem já foi meu aluno na sala, sabe que eu falo isso. E eu fui mordida pelo bichinho da academia durante a graduação. Assim como quando eu fiz o meu estágio, eu tive certeza absoluta que eu não queria trabalhar na indústria. Então, cada um de vocês vai ter o seu perfil. E vocês têm que buscar, experimentar. Eu acho que naqueles que o Ronaldo colocou, a experimentação é um dos ex muito importantes, né? Para vocês terem certeza do que vão fazer. Afinal, vocês vão escolher como ficar para o resto da vida fazendo, né? Se não gostarem, vai ser o resto da vida. Eu brinco com meus funcionários, né, gente? As melhores 8 horas do dia a gente passa trabalhando. Né? Você podia estar na praia, sabe? Mexendo o pezinho na areia. As 8 melhores horas do dia a gente está trabalhando. Se você faz uma coisa que você não gosta, né, eu falo, as outras 8 horas vocês estão dormindo, as outras 8 horas elas são, né, espalhadas no dia de comida, sei lá, um tempo de academia, namoro, alguma coisa. Mas as melhores 8 horas você está trabalhando. Você faz um negócio que você gosta, com certeza você vai ficar doente. Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa para o Ronaldo? Só comentando, né? Se vocês, a Johnson tem um programa de estágio, né? Está aberto no sistema, né? Vocês podem entrar aí tem no LinkedIn, John Johnson Careers, né? Tanto para vagas como para estágio e trainee, né? Então se cadastrem lá, né? É sempre uma oportunidade também, né? Vou fazer a propaganda aqui. Isso é ótimo, para eles também saberem que, né, onde buscar. Às vezes é interessante falando, de alguém da indústria falando, eu acho que é bem mais valoroso. Bom, a gente já estamos em 10h10 já, né? Então, eu queria agradecer, Ronaldo, a sua presença, a palestra foi
muito bacana, trouxe muitos conceitos diferentes, eu acho que muita inovação, a gente falou, era a ideia da palestra, mas muitas coisas bem diferentes para os alunos e uma visão de mercado da inovação, né? Eu acho que na academia a gente fala muito em inovação na área de pesquisa e acaba sendo aquela pesquisa que fica dentro dos laboratórios. É bom saber que o que a gente faz nos laboratórios acaba indo também, e principalmente para virar um produto na indústria. Então, eu queria muito agradecer a sua presença, passando o seu conhecimento, enfim, e agradecer a presença dos alunos, participantes, egressos, enfim, a gente tem, o evento é aberto, né, à comunidade, então, nem todos são alunos da Univap, mas a gente tem convidados também, então eu queria agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite para todos vocês. Lembrando que hoje a gente termina a nossa Semana da Engenharia, né? Hoje foi a nossa última noite de evento, mas nos próximos dias, na quinta e na sexta, nós temos ainda eventos na universidade. Está acontecendo a conferência da Univap, onde tem o RIC, o EPG, o Compat, o Nexum. Então, a programação está para vocês no site do INIC EPG, dentro do site da Univap. Tem muito minicurso, tem muita palestra. No Compat tem minicursos voltados para a indústria. Então, se vocês quiserem ter um contato um pouquinho mais com o pessoal da indústria, vocês serão muito bem-vindos nos eventos de quinta e de sexta-feira. Boa noite, pessoal. Agradeço novamente. Tchau, tchau. Joia, gente. Super obrigado. Obrigado ao Richa pelo convite. Obrigado, professor, aí. Obrigado por vocês me aturarem por 50 minutos aí. E super conte comigo quando precisar. Super obrigado aí. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Ronaldo. Até mais. Valeu. Até mais.